No início do ano de 2022, em meio à pandemia e antes de eclodir o conflito entre Rússia e Ucrânia, o então presidente Jair Messias Bolsonaro se dirigiu à Rússia para uma conversação com o presidente Vladimir Putin. Por aqui, a imprensa, uma boa parte dela, não fez outra coisa a não ser atacar Bolsonaro, criticar e dizer que ele não deveria estar fazendo aquela viagem e conversando com Putin, haja vista que o Putin estava na iminência de invadir a Ucrânia. E na esteira das críticas da imprensa, algumas pessoas que se diz de direita e bolsonarista passaram a criticá-lo também. Fato é que, nessa ida à Rússia, entre tantas outras coisas, naquele período de dificuldade, o Bolsonaro conseguiu o envio da Rússia para o Brasil de 27 navios com fertilizantes. Esse foi o resultado da conversa de Bolsonaro com Vladimir Putin. Vale lembrar que esse fertilizante foi o que fez com que a nossa agricultura não tivesse problemas. E uma vez a nossa agricultura tendo problemas, não atinge somente o Brasil, atinge o mundo. Haja vista que o nosso agronegócio sustenta ao redor do mundo 1 bilhão e 200 mil pessoas. Tal feito de Bolsonaro, que naquele primeiro momento foi criticado, posteriormente foi elogiado até por autoridades da ONU, que alegou que Bolsonaro, com a sua diplomacia, acabou salvando o mundo de uma crise alimentar. Esse é um fato. O outro fato se deu em 2024, eleições municipais, cidade de São Paulo. Bolsonaro, por uma questão pragmática, decidiu apoiar Ricardo Nunes. Com isso, uma boa corrente do partido de direita, do PL, inclusive parlamentares com mandatos, resolveram ficar contra Bolsonaro, criticá-lo e, o pior, abraçar a candidatura mais tosca que tinha naquele momento, a do Pablo Marçal. Com o tempo, a face do Pablo Marçal se revelou, algumas poucas pessoas o abandonou, permitindo que ele perdesse a eleição e ainda por pouco, por muito pouco, quase ganhando. Bolsonaro sob críticas o tempo todo. Final do resultado, Bolsonaro ganhou as eleições com Ricardo Nunes. E agora Ricardo Nunes não tem traído o movimento, traído a direita, como muitos falavam, pelo menos até aqui. O outro fato se deu nesse ano, no final desse ano de 2024 para início do ano de 2025, eleições no Congresso Nacional. O PL de Bolsonaro, por não ter condições de ganhar as eleições e saber que as eleições para o Congresso, Câmara e Senado já estava praticamente faturada, decidida, com Davi Alcolumbre no Senado e Arthur na Câmara, o que fez o PL? Ficar de fora? Não. Numa questão pragmática, também fechou questão em apoio a essas duas candidaturas. Bolsonaro fez tudo isso embaixo de críticas, muitas críticas, de parlamentares e lideranças de direita. Mesmo assim, ele foi até o final. Resultado? O PL saiu com a vice do Senado, com a vice da Câmara, e conseguiu garantir para o PL, para a sigla, várias comissões temáticas e permanentes importantes. Hoje a gente está tendo o prazer, pelo menos até aqui, de ouvir o presidente da Câmara dizer em plena entrevista para todos os veículos de comunicação
que ele não tem como e nem vai fazer impedir a discussão da pauta do PL na Câmara. Haja visto que o PL é o maior partido do Brasil. E quando ele fala pauta, ele fala da anistia e outras mais. Então, senhoras e senhores, até aqui, como a gente pode ser visto, nessas três situações que eu dei exemplo, e poderia usar outras mais, Bolsonaro mostrou que tinha razão. Agora, quanto a esses parlamentares que não quis votar com a direção do partido, com a direção do Bolsonaro, votando a revelia em candidatos à sua cabeça, poderiam fazer o seguinte: ir para o Partido Novo, ir para o PT e sair desse novo PL que acaba de nascer, que aos poucos ganha a cara de Bolsonaro e da direita conservadora desse país. Vazar é o melhor caminho.